Graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Fábio Bezerril Cardoso e venho aqui me dirigir a vocês mais uma vez por conta dessa onda de violência, por conta do que nós estamos passando no país. É interessante que essa semana tivemos vários casos de violência que foram contra eleitores do Haddad e principalmente ocasionados por eleitores do Bolsonaro. Mas eu não quero entrar nessa vertente aí, porque eu quero falar outra coisa. Eu quero falar do Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino, ele preza por misericórdia, justiça e paz. Esses são os pilares que o Evangelho ele sustenta. E é interessante que muitas pessoas dizem, mas são eleitores, não é o Bolsonaro que está agredindo. Eu quero dizer o seguinte, o Bolsonaro representa tudo isso que está acontecendo, meus irmãos. Ele já disse, ele já declarou, ele vem falando já há vários anos o que ele representa e as pessoas não acordaram ainda para isso. É interessante que quando você observa a história e, por exemplo, assiste a ascensão do nazismo crescendo, o nazismo também começa da mesma forma. Ele começa de uma forma tímida, que vem falando e principalmente dando alguns toques sobre preconceito racial, sobre preconceito em relação às minorias, sobre palavras de ódio, e quando menos se percebe, ele explode na Alemanha. Não é diferente aqui. É uma coisa que começou tímida e que agora essa mensagem está ganhando uma proporção ao ponto de pessoas morrerem, serem assassinadas por conta dessa mensagem. E por que eu falo que o Bolsonaro representa essa mensagem de ódio? Porque ele mesmo já proferiu essa mensagem em vários discursos que ele fez e em várias entrevistas que ele deu. Olha o que ele diz em uma das entrevistas em 2011. Presta atenção. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Essa entrevista foi dada em 2011. Será que a mente do Bolsonaro mudou? O cara é incapaz de amar um filho dele. E o que será do seu filho se esse cara ganhar? Será se ele vai amar o seu filho? Que tem uma orientação sexual diferente? É complicado. Diferente da do Bolsonaro, né? Olha o que ele diz aqui. O filho começa a ficar assim, meio gayzinho, leva a um couro e muda o comportamento. Isso daí foi num debate na TV Câmara em 2010. Esse cara é homofóbico. Aí depois vocês vêm dizer na minha página que esse cara não é homofóbico. Desculpa, mas esse cara é homofóbico. E quem defende esse pensamento é homofóbico. Se você defende isso, você é homofóbico. Depois ele diz o seguinte, aí dizem que ele não é racista. Mas olha o que ele fala. Fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Nem para procriar ele servia mais. Olha que loucura. Ele diz o seguinte, que uma pessoa que morava no quilombo, que as pessoas que moram no quilombo, ele compara elas a animais. Porque ele compara o peso à arroba. Pode parecer brincadeira, mas está internalizado dentro da mente desse cara, dentro do coração dele, dentro da alma dele. E depois você vem me falar que esse cara não é preconceituoso, não é racista? Desculpa, meu irmão. Ele responde por esse crime aqui. Ele diz para a deputada federal Maria do Rosário, em 2014, não te estupro porque você não merece. Então, ou seja, se a mulher merecesse, ele estupraria? Isso é violência contra a mulher. Isso é cultura do estupro, meu irmão. Se você não entende isso, procure entender. Está desconexo com o Evangelho. Agora, para mim, uma das frases que mais pesa desse cara é essa daqui. O erro da ditadura foi torturar e não matar. E ele diz isso com todas as letras no programa Pânico em 2016. O erro foi torturar e não matar. Fora também que ele tem outras frases. Tem uma que ele diz que a ditadura deveria ter matado 30 mil e que logo em seguida dessa frase ele diz que se ele assumisse o poder qualquer hora, ele fecharia o Congresso e daria um golpe de Estado. Força antidemocrática está no Bolsonaro, não no Haddad. Eu fico imaginando o Haddad falando essas coisas. Fico imaginando o Haddad dizendo, o erro da ditadura foi torturar e não matar. As pessoas cairiam matando em cima. Mas sabe por que o Bolsonaro é tolerado? Porque boa parte da igreja evangélica brasileira tem esse preconceito e esse ódio internalizado na alma e estava escondida no armário. E agora, por conta
do sucesso do Bolsonaro, as pessoas elas estão se sentindo confortáveis em tirar essas atrocidades de dentro da alma e jogar e expor. Meu irmão, se você preza pelo Evangelho de Cristo, de fato, se você conheceu Jesus na sua vida e você preza pela misericórdia, pela justiça e pela paz que o Evangelho prega, eu digo a você que você não deve desejar tortura e tão menos a morte de outra pessoa, porque isso é incompatível com o Evangelho. O nosso Jesus, o nosso Salvador, ele foi morto embaixo de tortura e foi morto na cruz e naquele madeiro sendo torturado. O Evangelho ele já começa já a sua caminhada principalmente agonizando por conta de tortura e por conta de estado ditatorial. E se você é a favor de estado como esse que o Bolsonaro defende aqui, eu digo a você, meu amado, você está dando as costas para o Evangelho. É por isso que, para mim, o projeto do Bolsonaro não é um projeto cristão e não é um projeto tão menos que representa nós evangélicos. Povo digno, que luta todos os dias, que trabalha pra caramba e que seguimos o nosso Salvador, principalmente no preceito da misericórdia, da justiça e da paz. Temos que ser misericordiosos, temos que ansiar por paz e temos que ansiar por justiça, meus irmãos. É isso que Jesus nos ensinou. Quero dizer a você que é por isso que eu não voto no Bolsonaro. O meu voto é cidadão, mas o projeto que ele defende não me representa em nada no Evangelho. Ah, mas e o Haddad, pastor? Cuidado com as fake news, porque as fake news, elas têm principalmente tentado, com mentiras, deturpar aquilo que o Haddad ele representa. Eu queria dizer a você que tem medo do PT. O PT ele esteve em 3 mandatos e meio por conta da Dilma, que foi derrubada e sofreu um golpe do Congresso. Mas em 2 mandatos do Lula, o PT não se transformou numa ditadura. O Lula saiu com 80% de aprovação do seu governo. Ele poderia ter transformado isso daqui numa ditadura, ou até mesmo poderia ter mudado muita coisa para ele se reeleger várias vezes, como fizeram aí em outras democracias pela América. O Lula poderia ter feito isso, mas não fez. A Dilma também não fez. A única questão que o PT fez, e que talvez esteja sendo julgado por conta disso, foi tirar 40 milhões de pessoas da miséria extrema, de colocar comida no prato dessas pessoas. E isso o PT fez. E nós temos que levar em conta essa questão. Justiça social é o que nós anelamos. Eu tenho diversas críticas ao PT. Várias críticas. Eu tenho diversas críticas, principalmente ao que vem acontecendo no governo petista. Mas eu digo a você, nesse momento, o que eu prezo é pela democracia. Então, se tem alguém que defende a democracia e que representa, na verdade, a democracia, é o Haddad e não o Bolsonaro. Basta você pegar todas essas declarações dele que você verá que esse cara, ele é um projeto ditador. Ou seja, ele está começando um projeto para implantar uma ditadura nesse país. Tome cuidado, meu irmão. Porque, para que você não seja enganada, como na história a igreja já foi enganada e ficou do lado do opressor e depois ela vem a descobrir que aquele opressor a enganou para que ela pudesse apoiar naquele momento. Com o nazismo foi assim, com o fascismo foi assim, com outros sistemas ditatoriais foi assim, na ditadura militar foi assim e ainda continua sendo assim. Deus abençoe a sua vida, vote com responsabilidade, mas vote naquele projeto que te representa e que não defende a morte e que não defende principalmente a tortura. É isso que eu tenho a dizer a você. Deus abençoe a sua vida.